Olá, senhoras e senhores telespectadores. A minha proposta de hoje é uma tarte que, no fundo, funciona um bocadinho como um aperitivo, naqueles em que se dão aquelas festinhas em pé, ou para tomar com um copo à noite, depois do jantar, quando se convidam uns amigos. Portanto, não é mais do que um prato preparado com ameixas e bacon, um pouco como as pessoas costumam fazer às vezes, enroladas e fritas, só que este tem a vantagem de não ser frito e, portanto, digamos que é menos gordo, mais saudável, menos enjoativo e também dá bastante menos trabalho a preparar, porque fritar coisas é sempre uma coisa um bocadinho amassadora, suja o fogão, suja a louça, e esta é uma receita que substitui bem esse prato. Pode ser, de facto, uma graça para se pôr com um copo numa altura, com um aperitivozinho, uma noite, ou antes de um jantar, antes de começar um jantar ou uma festa. É, portanto, uma tarte que leva ameixas, bacon e queijo. Tem uma massa que é uma massa não tradicionalmente da tarte, é mais parecida com uma massa, digamos que de pizza, e que é perfumada também exatamente para criar um contraste com as ameixas. Portanto, vamos já preparar rapidamente essa massa. Eu tenho aqui 250 gramas de farinha, que não vou pôr toda já de princípio, vou pôr só uma parte, porque a quantidade da água vai ser função da qualidade da farinha. Portanto, nós depois vamos juntar o resto da farinha conforme for sendo necessário. Como eu disse, é uma massa perfumada, portanto, eu tenho aqui uma mistura de ervas que são chamadas a mistura das ervas da Provence, e que vou também abrir aqui uma cavidade no centro da farinha, vou juntar agora aqui uma quantidade destas ervas, vou juntar um pouco de azeite, que é cerca de uma colher de sopa de azeite, um pouco de sal, neste caso refinado, porque para as tartes o sal refinado funciona melhor, e um pouco de água. Mais ou menos meio copo de água, um bocadinho menos. Bom, portanto, agora nós vamos amassar isto, simplesmente assim, misturando primeiro este conjunto de elementos com a ponta dos dedos. Podemos pôr um bocadinho mais de água, esta farinha aguenta um bocadinho mais de água. Portanto, é uma massa que, no fundo, deve ficar um pouco com a consistência da massa com que se faz, como eu disse no princípio, as pizzas, não é? Um bocado de massa de pão, tipo massa de pão, e não aquela massa areada com que se faz normalmente as tartes. Vamos agora acrescentando aqui um bocadinho mais de farinha, até obter a consistência apropriada, de maneira que a massa não cole aos dedos. Mais um bocadinho. Esta massa, uma vez pronta, vai também a descansar, como é também costume nas massas das tartes. Vai enrolá-la num bocadinho de papel de filtro, papel aderente ou de alumínio, e coloca-se no frigorífico durante cerca de 1 hora. Bom, temos aqui a massa, portanto. Assim, com esta consistência, como vê, um bocadinho de massa de pão. Não precisa de ser muito amassada. E fazemos uma bola, então, que vai a descansar. Pronto. Portanto, digamos que esta operação está feita. Eu trouxe uma pronta só para não perder, para já estar esticada. Bom, com esta massa, nós forramos então, como eu disse, uma forma de tarte que pode ser montável ou desmontável. A única coisa que esta forma tem também diferente é que, além de ser untada, esta massa pressupõe que a forma seja também
polvilhada com farinha. Portanto, o que não é usual nas massas de tarte, que são massas muito gordas, não é? E que, portanto, não precisam de farinha porque elas próprias se descolam. Esta, como é uma massa menos gorda, como viram, só levou aquele bocadinho de azeite, não tem que levar um bocadinho de farinha para depois descolar melhor. E agora, nesta massa forrada, eu estava a dizer, esqueci-me de dizer o seguinte, como veem, a massa deve ser posta na tarteira de maneira que ultrapasse um bocadinho, assim 2 ou 3 centímetros, os bordos da forma. Deve ficar assim um biquinho pendurado. E agora vamos com um bacon, que eu recomendo que não seja bacon muito gordo, deve ser assim um entremeadinho, para que o resultado não seja também muito gordurento, não é? Portanto, com carne, com as fatias também não muito grossas, devem pedir-vos que cortem este bacon para este prato em fatias finas. Começamos por forrar o fundo da tarte completamente, cobrindo. As ameixas estão aqui já preparadas, retirei-lhes o caroço e isto é particularmente bom, portanto, isto é um prato que eu recomendo sobretudo no inverno, que é bastante calórico e que é a altura também em que as ameixas ainda não estão muito secas, porque quando estão ainda assim fofinhas, digamos que são ameixas relativamente secas há pouco tempo, porque depois com o calor elas começam a arrefecer. Cobrimos isto agora com ameixas, então, como eu disse, sem caroço nenhum. Distribuímos-las regularmente na massa, de preferência sobre as tiras, que é para elas depois, quando a massa cose, receberem um bocadinho da gordura que o próprio bacon deita ao cozer. E tenho agora aqui um queijo, que é um queijo que normalmente é um queijo que pode ser de cabra. Este que fica melhor, pode ser chèvre, mas tem que ser um queijo que não seja duro, tem que ser amanteigado. Mas também há aqueles queijinhos, que são o tipo de uns queijinhos que há alentejanos, e há outros de Trás-os-Montes, que são, de facto, um queijo de cabra muito mais caro. É evidente que usarão um queijo que seja bom, mas também não será necessário pôr um queijo daqueles de primeiríssima qualidade. Devem ser fatias grossinhas, que se põem aqui. Pronto. E agora vamos fazer o seguinte, vamos rebater estes bordos aqui sobre a massa. Podemos fazer assim, apertar um bocadinho para ficar com um certo efeito regular, que ele depois a cozer, embrulhando assim ligeiramente estas pontas, para que elas fiquem bem. Pronto. E agora, eu tenho aqui reservadas umas 6 fatias de bacon cortadas mais finas, que vamos colocar aqui, 3 assim. Esta está um bocadinho grossa. A fazer como que uma tampinha e que vamos sobrepor, mas como se fosse um encanastrado. Um por cima, outro por baixo. A segunda tira é ao contrário, portanto começamos por passá-la por baixo, depois por cima e depois por baixo. Isto é porque depois de cozer, o bacon encarquilha um bocadinho e faz um efeito mais bonito. Portanto, este foi por baixo, este é por cima, este é por baixo e este é por cima. Pronto, temos assim agora aqui no meio esta tampinha que vai ao forno para cozer a tarte. É preciso ter cuidado para que isto não coza em demasia. Vamos meter no forno.
E temos aqui a tarte pronta, como veem, fica assim depois tostadinha, com um aspecto estaladiço nas pontas e que eu julgo que é uma boa solução para um petisco. Muito obrigada pela vossa atenção e até um próximo programa.